A gente acompanha os melhores momentos da partida. Os 6 gols, né? Foi um jogo repleto de gols. E começou com um gol do Rio Claro, marcado pelo Luciano. Um gol que gerou uma dúvida na posição do zagueiro do Rio Claro, que para nós pareceu impedido, Vilarão. No momento gerou a dúvida, mas logo na primeira repetição a gente percebe que pelo menos 2 jogadores do Rio Claro estavam ali em condição irregular, o que justifica a reclamação do Corinthians. Mas foi um início de jogo complicado para o Corinthians, Linhares. Independentemente do impedimento, o Corinthians demonstrou dificuldade na saída de bola. Depois que sofreu o primeiro gol, então o Rio Claro ficou muito preso na marcação, reforçou muito a marcação e o Corinthians abusou disso aí, ó. Jogadas individuais. Em dado momento, todo mundo queria decidir o jogo, faltou espírito coletivo, o que motivou um puxão de orelha ali, que o Carlos Cereto, o nosso repórter aqui, até trouxe durante a transmissão do Mano Menezes em toda a equipe. E aí o Corinthians ainda conseguiu conquistar o empate no primeiro tempo com um gol do Ronaldo. O Ronaldo participou bem do jogo, né, Vilarão? Vai mostrando que aos poucos ele vai recuperando, ainda apesar de estar longe da melhor forma, né? A forma que ele esteve no ano passado, por exemplo. E aí vale lembrar que a gente usa o próprio Ronaldo como referência. De fato, como você bem observou, ele ainda está longe daquilo que se espera, daquele Ronaldo que brilhou o ano passado, aí o Elias isolando a bola. Mas eu concordo com você, Linhares, embora o Ronaldo ainda esteja devendo para o torcedor corintiano, hoje pela movimentação a gente percebeu, olha só o gol dele aí. Houve uma falha, bem verdade, que ele contou ali com a ajuda do marcador do Rio Claro, que o acompanhou por trás ali, não conseguiu antecipar. Mas o Ronaldo, de modo geral, diante das últimas atuações que ele teve, hoje ele mostrou uma evolução, sim. O Corinthians chegou ao empate no primeiro tempo e decidiu o jogo logo no começo do segundo tempo, né, Vilarão? Foram gols em sequência do Dentinho, que fez o gol da virada, depois o Yarley, que entrou no lugar do Tcheco ainda no primeiro tempo. O Roberto Carlos e o Dentinho de novo fecharam a goleada para o time do Corinthians. O Corinthians fez a parte dele, Vilarão. Ficou esperando por um gol. A gente já acompanha momentos do segundo tempo. O Corinthians voltou bem diferente para o segundo tempo. Não foi por acaso que saiu essa goleada. É aquilo que nós cobrávamos muito no primeiro tempo, né, Linhares? A movimentação, a velocidade. Quando a gente fala velocidade, não é só o jogador sair correndo, desenfreado atrás da bola. Não é isso. É o toque, a movimentação coletiva, é fazer a bola correr bastante. E o Corinthians no segundo tempo aplicou isso com muita felicidade. E aí as oportunidades saíram naturalmente, o poder de finalização foi bom também. É o Corinthians, a gente acompanha. No segundo tempo só deu o Corinthians. O Corinthians apareceu com muita força, em dado momento parecia que ele ia acomodar, principalmente no 3-1, mas não. A equipe manteve ali o ritmo e deu o que a torcida queria. Se não conseguiu a classificação, pelo menos o Corinthians saiu de uma forma digna, com uma goleada. E o que a gente pôde perceber durante a transmissão é que a torcida entendeu isso. A torcida reconheceu o esforço dos jogadores, né? Olha que belo lançamento do Elias nessa jogada. O Jusilei perdeu a chance, né? Jogando a bola à direita. O Roberto Carlos fez um belo gol. A gente viu há pouco o gol do Yarley. Jogada do Roberto Carlos, batendo forte, decidido no lance. Foi o 4º gol do Corinthians. Essa vitória de 5-1 traz que reflexo aí para a campanha da Libertadores, hein, Vilarão? Acho que o foco do Corinthians agora é outro. O resultado deixar a torcida um pouquinho mais tranquila, não trazer aquela pressão da eliminação para a Libertadores, que já tem uma pressão natural que já é gigantesca. Por outro lado, dentro de campo, Linhares, essa jogada do Roberto Carlos é interessante analisar a forma como os jogadores podem se posicionar em campo. A gente percebe que o Roberto Carlos no início da temporada ficava muito preso ali à lateral e agora não. Hoje esse jogo serviu para mostrar que o Roberto Carlos pode aparecer ali pelo meio, fazendo às vezes de um armador, até um finalizador, como foi o caso. A gente está vemos, né, o gol do Dentinho, foi o 5º gol do Corinthians, fechando essa goleada 5-1 sobre o Rio Claro aqui no estádio do Pacaembu.